Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produzido aqui na Boas Novas. Bom ter você, obrigada pela sua companhia nesse horáriozinho, ao vivo, 3h30 de Brasília. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje, no nosso tema que tem muito a ver com uma caminhada, um objetivo para a gente pensar um pouquinho sobre algumas emoções. Hoje, a gente, nesse tema de terça-feira, a gente que é vida, saúde e vida, a gente quer pensar com você as emoções, as cognições, os comportamentos. É um programa que tem uma proposta muito interessante, em que eu convido você a ficar bem perto e com a gente poder curtir os temas, as pautas colocadas aqui nesse programa de terça-feira, Saúde e Vida. E hoje na nossa pauta sensacional, porque eu acho muito legal. Hoje a gente vai falar de escolhas. Bom demais, né? Você já pensou nas suas escolhas? Você sabe exatamente o que confere as escolhas? Pois é, com a gente as psicólogas Aline Pontes e Carla Araújo. Bom demais, obrigada por tê-las aqui. Escolha apropriada, né? Que, como você disse, Carla, a gente é fruto das escolhas que faz, né? E é muito interessante que muitas vezes a gente faz uso daquela situação assim, não, eu tô assim nessa vida porque a culpa é disso, daquilo, de A, de B, da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha família, do bairro, do país. E ficamos nessa estrada de ficar culpabilizando as pessoas. Mas é preciso hoje repensar isso, né, gente? Sim, é bacana pensar nesse aspecto, se realmente o que a gente vive hoje é fruto total das nossas escolhas, dos nossos objetivos, das nossas metas, ou se a gente está vivendo ali os sonhos de outra pessoa. De repente, algo que a sua mãe quer que você seja e você está construindo a partir daquilo. Mas será que é algo que você realmente quer para a sua vida? Será que é realmente o seu sonho? Né? É legal pensar sobre isso. E tirar o peso também, né? A gente está falando de escolha como se fosse algo muito pesado. A gente faz escolha o tempo todo. Né? A gente faz escolha se vai acordar e se vai sair, a gente faz escolha se hoje vai almoçar algo diferente, a gente faz a escolha se hoje à tarde eu vou ao cinema ou se eu vou tirar um cochilo. Então, a gente faz escolha o tempo todo. Algumas, né? E aí a gente pode, de repente, falar que uma escolha profissional, eu acho que o jovem, eu acho que é a fase que ele mais percebe que ele precisa começar a fazer grandes escolhas, né? E aí realmente muita insegurança aparece. Então, a escolha profissional, se eu faço um concurso, se eu não faço concurso, se eu caso ou não caso, se eu vou ter filhos ou não, se eu descaso, né? Se eu volto para a casa dos pais. Então, o tempo todo, Márcia, a gente faz escolhas, algumas com consequências, né, mais sérias na vida da gente e outras que são simples no dia a dia. Então, as que geram mais insegurança são aquelas que a gente sabe que vão ser mais enraizadas e que também, de alguma forma, pode atingir outras pessoas. Pois é, então, por isso que a gente aqui até faz uso de algum vocabulário, assim, que eu acho muito legal e apropriado para expandir um pouco a nossa mente, né, para expandir os nossos horizontes. Então, quando a gente está falando de escolhas e da autenticidade dessas escolhas, é estar plenamente consciente de que é aquela escolha que eu estou fazendo. Sim. E ela é importante, Carla, que esse movimento, quando acontece no set terapêutico, ele aconteça para dar ao outro a autonomia que ele precisa, né? Dar ao paciente a autonomia que ele precisa. Isso é uma forma de considerá-lo como... Sim, respeitá-lo. Uma pessoa totalmente habilitada a decidir, mesmo que as escolhas não sejam assim, como a gente estava falando no bloco anterior, perfeitas.
Sim. Não é isso, Carla? É importante mostrar essa questão que você frisou da liberdade, né? Existem escolhas, até mesmo não fazer também é uma escolha, né? E como a Aline falou, que toda escolha também tem consequências. Então, tem que também pensar sobre isso. Qual o resultado que essa escolha vai me trazer? Vai ser positivo? Vai ser negativo? E realmente tentar colocar ali numa balança, né? Pesar os prós e os contras, se você realmente vai seguir adiante com aquela escolha ou se você vai tomar um outro caminho, né? Tentar ali avaliar a situação realmente de acordo com as suas escolhas, suas características. Engraçado, né, que nós vivemos um momento em que eu percebo muito esse movimento de culpar o outro. Sempre entramos na rota de culpar o outro. Então, esperamos até que o outro escolha por isso também, Aline. Não é? É aquela ansiedade enorme de que a escolha seja perfeita. Que impede desse movimento, de sair daquele lugar que já está te exigindo até que você saia. Não precisa ter essa ansiedade, né, pela escolha perfeita, até porque não existe escolha perfeita, né? Todos os caminhos vão apresentar obstáculos, vão apresentar situações que a gente vai passar, né? Vai vivenciar. E tudo isso vai fazer parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. E perfeita. Vai implicar, sabe em quê? Em alguma perda e algum ganho. Isso é deixar de ser feita e outra vai começar a ser feita. E a escolha perfeita vai nos colocar numa impressão de zona de conforto, né? A zona de conforto, ela não traz crescimento para a gente. Em algum momento, eu tenho que confrontar-me de novo com alguma situação que vai criar em mim uma nova necessidade de busca. Se tudo funcionar muito, como é que eu cresço? Então, a brincadeira da vida, a aventura é essa, Márcia. Exatamente. Nós vamos depois trabalhar um pouquinho ainda sobre a responsabilidade das escolhas, o fazer escolhas conscientes, essa liberdade com responsabilidade em escolher. E tem um outro aspecto que eu acho muito interessante, que é viver a experiência de diferenciar o que eu devo fazer e o que eu realmente quero fazer. Eu acho bem apropriado a gente continuar esse bate-papo aqui. E eu gostaria muito que você continuasse com a gente, já depois do intervalo. Voltando com o Espaço Feminino, então, no tema Saúde e Vida, nós estamos conversando aqui com as psicólogas queridíssimas que hoje acompanham essa nossa pauta hoje, as escolhas, Aline Pontes e Carla Araújo. No bloco anterior, meninas, nós estávamos falando sobre as escolhas e eu disse que nós estaríamos nesse momento agora pensando na responsabilidade das escolhas. Porque é muito interessante que realmente a gente entre nessa nova visão a respeito das escolhas. Elas realmente serão muitas vezes angustiantes, porque uma coisa vai deixar de ser feita para que outra possa ser feita, né? Mas é que é um movimento que é natural. Às vezes as pessoas se angustiam muito como se só com elas acontecesse. E é natural, né, Carla? Sim, é natural. Essa angústia é natural. Como a Aline falou, a gente acaba entrando numa zona de conforto, né? E você depois procura novos objetivos, novas metas, sair dessa zona de conforto e ir para uma outra zona de aprendizado, outras situações, você tenta buscar novos objetivos. E quando a gente parte em direção a esse novo momento, a gente está indo para um caminho assim obscuro. Isso gera medo, gera ansiedade. E quando a gente fica preso ao medo, Aline, preso a esse medo, preso ao temor, ao receio de fazer, Carla, a escolha errada, e essa angústia, ela se torna desproporcional e impeditiva. Isso é muito importante se perceber. Bom, eu estou graduando essa minha angústia de uma forma que
pelo receio do desconhecido, ela está se expandindo, ela está entrando numa dimensão muito maior, está me sufocando, está sendo maior que eu, então é hora de começar a graduar isso corretamente. Sim, e quando não fazemos escolha, a vida de alguma forma vai estabelecer uma escolha. Porque todo o processo da vida continua, né? O movimento das pessoas, o tempo, se eu decido ou não, se eu vou sair, eu decido sair, o temporal cai e em algum momento eu tenho que mudar a minha escolha. Então o tempo todo a gente está num sistema, a gente não está isolado. Sabe o que eu quero contextualizar agora? Já que a gente estava conversando no bloco anterior e foi colocado aqui sobre essa diferença entre, muitas vezes você chega e diz assim, o que eu deveria fazer? E, na realidade, essa pergunta, ela te limita muito. No set terapêutico, a gente devolve para você o que você quer fazer. Sim. Porque esse desejo, ele tem que estar presente na hora da escolha. Sim, não é isso? O que eu quero fazer e o que eu devo fazer para atingir esse objetivo do que eu quero. E, principalmente, nem que seja de alguma forma, a gente avaliar um pouquinho que consequências vão ser essas. Porque às vezes eu quero atingir algo, mas eu ainda não me dei conta que a forma como eu estou procedendo, o meu comportamento, não vai me levar àquilo. Então é importante também a gente falar assim, tá, eu quero chegar ali. Então ter metas, ter objetivos a ser alcançados, te faz também a trilhar o movimento correto para chegar lá. Então a gente precisa ter isso. Né? Durante o processo terapêutico, a gente faz o quê? Faz o outro pensar que todo movimento vai ter vantagens e desvantagens. E aí a gente tem que analisar, tá, qual vai ser o peso das desvantagens e qual vai ser o peso das vantagens nesse meu movimento. E aí ajuda a gente a chegar a alguma conclusão. Mas sabe o que muito atrapalha, Márcia? O ser humano, ele, por conta de ansiedade e tal, mas nós temos um negativismo que nos boicota muito. As marcas das dores, daquilo que não funcionou, elas são muito mais profundas. A gente guarda muito mais do que aquelas que deram certo. Então, a nossa tendência é buscar lá no passado aquilo que não funcionou para impedir que a gente caminhe aqui. Sim. Quando, na verdade, a gente até tem que lembrar do que não funcionou para fazer agora uma nova escolha, mas não deixar de caminhar. Um exemplo, relacionamento. Esse aí, então, tem pano para manga. Relacionamento. Na hora em que você vive um término de um relacionamento, fazer a escolha por um novo movimento na vida, fazer a escolha, essa escolha muitas vezes, ela fica comprometida por conta desse negativismo, desse passado difícil, sempre ali latente, não é isso, Carla? E é bacana pensar também que às vezes você entra num novo relacionamento, as pessoas pensam, eu sei o que eu não quero naquela pessoa. Não é verdade? Às vezes busca características que você não quer. E já não valeu, então, ter vivido aquilo? Exatamente. Porque mas você também elimina. Pensar o que eu quero. O que eu quero, quais são as características positivas que aquela pessoa tem que ter. Mas a gente só tem o sim mediante o não. Sim. Quando eu já sei o que eu não quero, eu começo a fazer a escolha do sim. Exatamente. E para isso eu preciso passar pelas experiências. Né? Uma criança desde pequena... A gente nem para pensar que quando uma criança começa a engatinhar e andar, ela... espontaneamente ela faz escolhas, se ela quer se arriscar a levantar, se ela vai levar um tombinho, mas cada um desses movimentos fez ela aprender, fez ela hoje, como todos nós aqui, caminhar e andar na vida. Então a gente não tem que estar preocupado com o não. O não, quando temos um conflito, o não já está ali. Agora a gente tem que pensar o que vai fazer da possibilidade, sem ficar com receio do que não vai funcionar. Alguma coisa realmente, em algum momento, não vai funcionar. E aí a gente vai ser criativo de novo. E esse processo, Márcia, traz algo que é muito importante para a gente, é o autoconhecimento. Sabe? Quando a gente vai se conhecendo, a gente é capaz de ser mais sábio com a nossa vida. Se eu deixo isso na mão de outra pessoa, o conhecimento é de uma outra pessoa sobre a minha vida. Isso nunca vai funcionar. E estabelecer a gratidão, sabe? A gratidão faz a gente avançar. Tem gente que guarda como revolta, como mágoa, medo. Não, eu vou ser grata. Eu passei por essa experiência. O que eu aprendi com isso? Né? O que Deus quis me dizer com essa experiência? Se eu receber isso aqui com gratidão, eu vou conseguir caminhar com a minha bagagem vazia, porque eu não vou carregar aquilo ali como algo que foi ruim para mim. E uma vez que eu não tenho essa marca negativa, eu consigo administrar o para frente e me arriscar de novo. Sim, e é tão bem-vinda essa postura, ela pelo menos deve ser bem-vinda, né? Essa postura de escolher
escolher permitir-se. Oi, travou a língua. Se permitir experimentar um novo momento. Porque assim, errar, gente, todo mundo erra. Acabei de errar a palavra aqui agora, refiz, movimento criativo. Vamos pra frente. E assim, é algo que a gente precisa aprender, que isso faz bem para a vida. Eu gosto de pensar assim, quantos anos a gente tem? Vamos lá, quantos anos você tem? Você diz, eu tenho 20, outro diz 30, outro diz 50. Tá bom, muito bem. Então, vamos parar para pensar da seguinte maneira, você vai ficar mais jovem? Vai? Não. Ninguém vai ficar mais jovem, ninguém vai retroceder, todo mundo vai avançar, né? Ok. Já que é assim, são fatos. O que vamos escolher fazer com os outros restantes anos das nossas vidas? Sim. Porque nós fazemos essa diferença. E, engraçado, a gente está numa pauta de escolha. Escolha, olha que presente, a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher. Ninguém está dizendo aqui uma falta de escolha, né? Porque quando a gente fala de falta, aí sim a gente estaria num grande problema. A gente tem a liberdade. Eu sei que é difícil administrar a liberdade, né? Mas o problema não está em tê-la, né? Ter a oportunidade de escolha. O problema é quando não temos a oportunidade de escolha. Aí sim a gente está numa limitação grande. Agora, uma coisa que ajudaria muito, sabe, Márcia, a gente trazer reflexão para o avançar, é a pessoa, quando está num conflito, ela fechar os olhos dela e já se imaginar como ela vai se sentir fazendo aquela escolha. E sentir mesmo, nos pequenos detalhes, a sensação, o cheiro, se puder ter cheiro, se tem algum som, como é que eu me sinto inserida naquela possibilidade que eu estou me dando já na minha imaginação. Quando eu faço esse movimento e aquilo me faz bem, eu elevo a minha autoestima. E com maior autoestima, eu crio maior autoconfiança. E com maior autoconfiança, eu arrisco, eu tenho coragem de arriscar. Então, quando você estiver num conflito, converse com ele. Negocie com ele. Você já está colocando ele sob o seu controle. E avance na sua imaginação. Então, a gente tem que ter responsabilidade, trazer a responsabilidade para si. A gente tem que trabalhar o nosso negativismo. A gente tem que se entender com o nosso passado. Né? Eu vivi isso e tal, mas espera aí, o que eu vou fazer disso agora? Porque imaginar. Ele já aconteceu. O passado já aconteceu. Você não vai conseguir mudá-lo. Agora, o futuro está intacto, está lá, perfeitinho, intacto, não está mexido ainda. E o presente é o que temos para hoje. Sim. Né? É o que a gente está diante, o que temos diante de nós, então... É o único que conseguimos um movimento. Exatamente. E o futuro, ele começa no hoje. Total. Né? Olha, temos uma dica bem interessante, dá uma olhada. Biscoitos creme cracker e de água e sal são bem parecidos, principalmente no que diz respeito aos ingredientes e à composição nutricional. Além de possuir poucas fibras, ambos carregam boas doses de gorduras saturadas. Essa versão da gordura, não custa frisar, é associada a um aumento no risco de doenças cardíacas. O creme crack, porém, requer atenção redobrada. Ele tem um teor maior de sódio e não é indicado para quem sofre com pressão alta se estiver na luta contra o peso extra. Prefira as versões light e integral desse biscoito, que são menos gordurosas, e nada de comer mais de 7 unidades por dia. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Olha, a Luna já tirou, a nossa chefe Luna já tirou o canelone, é isso? Isso mesmo. Será que a gente consegue fazer eu acho que depois, né? Vamos fazer uma aproximaçãozinha. Tem um outro aqui. Isso, para a gente poder ver detalhes do nosso canelone. Olha, é o seguinte, gente, no papo de hoje, não tem nem como encerrar essa história, né? É muita coisa que a gente vai imaginando e pensando. Eu vi as escolhas através de relacionamentos, né? Vi as escolhas através da criação dos filhos aqui, que seria um outro movimento de conversa, porque muitas vezes a gente quer escolher e escolhe pelos filhos, tirando deles a autonomia, quando é necessário que eles, inclusive, se exercitem para isso, né? Enfim, fica a sugestão de que você
entendendo que esse assunto é algo que você precisa estar mais assim em contato, busca ajuda. Busca ajuda terapêutica porque faz muito bem. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Olha só esse super take do Eduardo. É isso? Falei o nome certo? Falei isso. Luna, mostra então para minha amiga aí de casa o Canelone. Olha com esse super take. Muito obrigada, querida. Você vai voltar outras vezes, se sua agenda permitir? Volto. Olha, como fica. Queijo cremoso. As minhas queridas amigas psicólogas Aline Pontes e Carla Araújo, obrigada pela companhia na nossa pauta sobre escolhas. Eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, não é não? Com certeza. Vamos fazer uma nova escolha. Um novo momento. Vamos. Tem tantas coisas a pensar sobre... Ó, eu queria dizer que quem está em casa, quem faz escolha, é uma pessoa com super autoestima, corajoso, forte e com certeza vai ser feliz. Beleza. Ó, para você que acompanhou, os contatos das nossas convidadas rodaram aí no vídeo. Obrigada pela companhia. Beijo.